Bom dia! Hoje são 25 de setembro de 2019, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. A pergunta é: o Lula entrará no reino de Deus? Eis a pergunta. Ao longo do vídeo, você verá imagens da praia de Cumbuco, em Fortaleza. Vamos lá. A pergunta, repito: o Lula entrará no reino de Deus quando morrer? Se você abrir a Bíblia no Novo Testamento, verá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 25, o seguinte, abre aspas: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Fecha aspas. A frase acima foi atribuída a Jesus, mas não pertence a ele. Essa expressão já era citada naquele tempo, muito antes de Jesus ter vindo ao mundo. Muito bem, é impossível, e não mais fácil, é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os cristãos dizem que para Deus nada é impossível. É impossível no presente caso. É impossível. Mais um caso. Para um camelo passar pelo fundo de uma agulha, dentro da narrativa lendária bíblica, o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, teria que modificar profundamente o camelo ou a agulha. Se Deus reduzir o camelo à dimensão de uma linha, já não será um camelo. Se aumentar o buraco da agulha, deixando-o maior do que um camelo, já não teremos uma agulha. Logo, é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E o Lula? O Lula entrará no reino de Deus? Os ricos entrarão no reino de Deus? Segundo o versículo acima, com maior razão, não. Os ricos, é óbvio, apenas quando morrerem, não poderão entrar no reino de Deus. É bom, então, que as pessoas ricas do Brasil depositem sua riqueza em minha conta corrente, aberta no Banco do Brasil, caso queiram entrar no reino de Deus. E devem fazer os depósitos antes de morrerem, pela razão mais óbvia. Eu, desde já, agradeço antecipadamente as doações. Gente, na época de Jesus, há 2000 anos, a Palestina era um lugar marcado pelo analfabetismo e pobreza extrema. Pessoas pobres e analfabetas se uniram na crença de que o judeu pobre Jesus seria o Messias, o Salvador, que iria livrar o povo judeu do domínio romano. Jesus não conseguiu livrar ninguém. Foi morto, dentro da narrativa lendária bíblica, pela truculência romana. Muito bem. Os cristãos eram pobres e analfabetos. Em razão dessa pobreza extrema, imensa, passaram a propagar que os ricos da época não entrariam no reino de Deus. É claro, os ricos passavam o dia todo xingando os cristãos. Por isso, está escrito no Novo Testamento que os ricos não entrarão no reino de Deus. Hoje, ano 2019, tudo está mudado. Há cristãos milionários e o analfabetismo quase não existe. As igrejas cristãs faturam uma grana alta e poderosa. O slogan "Pequenas igrejas, grandes negócios" é verdadeiro. Igrejas faturam muito mais dinheiro do que inúmeras empresas brasileiras.
Mas, infelizmente, ainda há cristãos, os pobres, claro, que pensam que os ricos não entrarão no reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar físico existente no universo, fora do planeta Terra. Os judeus viam o reino de Deus na própria terra, na Palestina, em que um rei viria salvar o seu povo do domínio romano. Os judeus sempre esperaram esse rei. E os judeus ortodoxos, os mais fanáticos, ainda estão esperando até hoje esse Messias. E vão esperar para sempre, porque Messias algum vai aparecer. Quando o judeu Jesus nasceu, muita gente de sua comunidade pensou que ele seria o rei salvador, esperado há muito tempo. Obviamente não era. O que aconteceu? Jesus se revoltou contra a injustiça e o domínio estrangeiro. Resultado, foi morto ainda jovem pelos romanos. E o mundo judeu, na época, ficou dividido entre aqueles que acreditavam em Jesus, minoria, e os que não acreditavam em Jesus, maioria. A minoria, os cristãos que acreditavam em Jesus, escreveu o que está escrito no Novo Testamento. É por isso que Jesus na Bíblia alcança o ápice. Os cristãos pobres, coitados, veem o versículo acima como um consolo. Eles estão passando fome na terra, mas acreditam que vão comer bastante no reino de Deus. E também acreditam que não ficarão mais doentes. Até a morte não haverá mais. Essa utopia, ilusão, é propagada por muitos líderes religiosos. Estes estão com os bolsos cheios de dinheiro, mas os fiéis? A propaganda de que existe um reino de Deus à espera dos pobres, onde irão comer bastante, é uma das bandeiras dos líderes religiosos, principalmente evangélicos. Cristãos pobres ainda são espoliados por meio do dízimo. Conheço vários cristãos que recebem mensalmente um salário mínimo por mês e ainda entregam às igrejas 10% desse salário. Em sua casa faltam leite, pão, feijão, carne, arroz, etc. Mas se sentem felizes, porque acreditam que irão sair da pobreza quando chegarem ao reino de Deus. Só quando morrerem, claro. Na verdade, os líderes cristãos já estão vivendo no reino de Deus aqui mesmo, em nosso planeta Terra. Eles não precisam morrer para alcançar o paraíso. Têm muito dinheiro, excelente alimentação, carros importados, helicópteros, mansões no Brasil e no exterior, gráficas, livrarias, gravadoras, etc. Já os cristãos pobres devem ter paciência, muita paciência. Devem suportar sua pobreza com alegria, porque serão recompensados no reino de Deus. Mas, é claro, somente quando morrerem. O ex-presidente Lula, em 2011, no auditório de um hotel em Salvador, na Bahia, fez um discurso que agradou as pessoas presentes, porém não foi bem visto pela comunidade cristã. Ouça o que Lula disse, abre aspas, bobagem, essa coisa que inventaram que os pobres vão ganhar o reino dos céus. Nós queremos o reino agora, aqui na terra. Para nós, inventaram um slogan que tudo está no futuro. É mais fácil um camelo passar
pelo fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. O rico já está no céu aqui, porque um cara que levanta de manhã todo dia, come do bom e do melhor, viaja para onde quer, janta do bom e do melhor, passeia, esse já está no céu. Esse já está no céu. Agora o coitado que levanta de manhã, de sol a sol, no cabo de uma enxada, não tem uma maquininha para trabalhar, tem que cavar cada covinha, colocar lá e pisar com o pé, depois não tem água para irrigar, quando ele colhe não tem preço. Esse vai para o inferno. Fecha aspas. O Lula, apesar de não gostar de ler, disse a mais pura verdade. E ele foi muito inteligente nessa afirmação. Ele percebeu facilmente. Parece até que ele, Lula, andou pesquisando alguma coisa em algum livro, teologia, história dos hebreus, dos judeus, etc. O que Lula disse aí, afirmou, é a coisa mais linda. Os donos do poder sempre fizeram uso da teologia cristã para acalmar os pobres, colocando em sua cabeça que a pobreza será extinta no reino de Deus. Lula também fez isso. Como estava fora já do poder, ele fez também um discurso diferente. A comunidade cristã não entendeu nada do que o Lula disse, ficou magoada. E não entendeu nada do que está escrito também no versículo bíblico que aparece no início desse vídeo. Então é fácil você controlar os pobres, prometendo a eles um mundo utópico ilusório de que depois da morte eles não terão mais problemas com a pobreza. Isso é propaganda enganosa. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.